Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. A todos aqui presentes no plenário, em especial aos funcionários da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense e a todos que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, queria fazer uns requerimentos. Primeiro, o diretor de assistência social do município, com relação a que projeto socioeducativo o diretor desta secretaria está planejando, providenciando, porque a quantidade de crianças que estão nas ruas de Santo Antônio da Platina hoje, pedindo, principalmente nas redondezas da Prefeitura Municipal, próximo ao restaurante, ali para Linê, enfim, próximo ao supermercado, ali no shopping. E eu até tive a curiosidade de ir lá no Conselho Tutelar e saber do Conselho se eles estão localizando essas crianças, família dessas crianças. E o Conselho me disse o seguinte: olha, essas crianças que estão nas ruas aqui é aquelas crianças que estavam num projeto lá na escola Flanto, na escola agrícola, que foi fechado no começo do ano, né, no período da tarde. Era um projeto socioeducativo. De lá para cá, essas crianças estão na rua, nós pegamos, levamos até a família. Muitos deles, os pais, estão trabalhando na lavoura e as crianças estão indo para a rua. Então eu quero saber do diretor de assistência social do município que projeto socioeducativo que ele vai oferecer, porque foi fechado lá a escola agrícola e essas crianças estão na rua aí pedindo. Também, senhor presidente, ontem andando pela cidade, a quantidade de entulho nas ruas de Santo Antônio da Platina é um negócio sério. Eu não sei o que está acontecendo com a questão do recolhimento desses entulhos. Gente, olha, tem entulho aí, tem poda de árvores, que a árvore já está apodrecendo na rua de tanto tempo que já está lá parado, sem o recolhimento desses galhos. O departamento de obras, as pessoas responsáveis, têm que fazer o recolhimento desse material, gente. A cidade está suja. E andando pela cidade, eu quero fazer um requerimento também, senhor presidente. Ali nas proximidades da Vila Claro, no final ali da rua Moões da Rocha, tem um matagal ali, próximo à escola Pedro Claro. Eu conversando com os moradores ali, à noite a coisa está séria ali naquele local. E o terreno ali é um terreno que parece que é da família do senhor prefeito. Aquele terreno ali precisa ser limpado, daquele terreno. Precisa fazer alguma coisa ali para que não fique na situação que está. Inclusive o pessoal está jogando lixo lá, um mau cheiro. E ali na mesma rua Munhoz da Rocha, eu conversando ali com o Carlinhos, a dona Vilma ali, do lado da casa deles, tem uma outra casa abandonada, inclusive o mato já está tomando conta da calçada. Perguntei para o Carlinhos: de quem é essa propriedade aqui? São de parentes do prefeito também. Gente, nós precisamos voltando aqui, deu um problema no microfone. Nós temos que fazer o dever de casa. Então aquela região ali do final da Vila Clara ali, o problema ali é sério com relação às pessoas que escondem até mercadoria roubada ali no fundo ali do Platinão ali. Precisamos de um projeto ali, de limpar aquele espaço ali, até porque a população dali não aguenta mais o mau cheiro que está naquela propriedade ali. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao senador Sérgio Souza. Ele que estava visitando a região do Norte Pioneiro, e eu fiz o convite ao senador para que ele viesse até Santo Antônio da Platina. Quero agradecer também todos os vereadores que eu convidei, estiveram presentes numa reunião com o senador. Convidei lá o Levati, representando o senhor prefeito. Convidamos o vice, ele estava com compromisso, ele não pôde comparecer. É o senador da República que esteve na cidade. E nós cobramos dele um empenho maior quanto à questão das emendas, dos recursos para Santo Antônio da Platina. E eles nos deixou as portas abertas do Senado, inclusive falou a questão dos projetos, o setor de projetos da Prefeitura, como é que está andando os projetos, estão feitos os cadastramentos, enfim, está aberto lá o Senado para que o senhor prefeito, a sua equipe, possa realmente apresentar os projetos, porque a cidade nossa, eu tenho observado na mídia aí, quase todo mundo recebendo recursos, caminhões, máquinas, pavimentação, e nós ainda estamos meio que engatinhando ainda. Nós precisamos de mais agilidade no setor de projetos da prefeitura.
Então, agradecimento então, ao senador Sérgio Souza, que esteve presente, nos atendeu e está à disposição do senador Ana Platina, como sempre. Agradeço os vereadores também. Senhor presidente, também não posso deixar de falar aqui com relação à questão do plano de cargos e salários dos funcionários. Desde a minha primeira fala, segunda-feira passada, eu disse: o plano de cargos e salários é para aqueles que têm gratificação e principalmente para aqueles que não têm gratificação. Afinal de contas, é como a questão da isonomia salarial, isso é importantíssimo, até porque dá umas diretrizes. E eu tenho cobrado aqui, inclusive ao pessoal de apoio à educação, que o plano dos profissionais que trabalham de apoio à educação está previsto no PAR, Plano de Ações Articuladas, que o PAR é um programa do Ministério da Educação que dá umas diretrizes, né, da educação, inclusive na vinda de recursos, né, de reforma de escolas, de equipamentos, enfim. O plano do pessoal de apoio à educação está previsto no PAR. E nos demais funcionários também, ou seja, cada classe, é óbvio, que vão lutar pelos seus direitos, e é correto e é digno. O que não pode acontecer é as coisas ficarem paradas como estão. E nós estamos cobrando isso aqui já faz um certo tempo. E agora o Alexandre Levata, em nome do senhor prefeito, disse que vai providenciar o mais rápido possível a questão junto à sua equipe lá do plano de cargos e salários. Estamos aguardando, mas pode contar com essa casa aqui, todos os funcionários da prefeitura, tendo ou não tendo gratificação, a única forma de colocarmos isso de forma correta, né, de isonomia, de igualdade, é o plano de cargos e salários de todos os funcionários da prefeitura municipal. Também, senhor prefeito, senhor presidente, eu gostaria de falar, até aproveitando aqui, cumprimentando a professora Roberta, que tem um trabalho bonito com os alunos e classificaram a equipe para a fase estadual em Foz do Iguaçu. Eu tenho acompanhado a luta dela com relação ao apoio ao esporte, principalmente agora os meninos que vão viajar para Foz do Iguaçu necessitam de um agasalho. Infelizmente, eu tenho sentido que o departamento de esporte de Santa Ana Platina, através do seu diretor, não disse nesses 7 meses a que veio. Eu vejo assim, o esporte ele tem que ter um apoio, porque o esporte ele ajuda as crianças a ter uma nova visão, né? A tirar as crianças do caminho ruim, a colocar as crianças num caminho de sonhos, que as crianças de repente ficam na rua pensando só em coisas erradas. O esporte ele tira a criança da rua, ele planta nela um sonho. E o esporte tem que ser visto realmente com muita seriedade. E eu tenho percebido que o esporte de Santa Ana Platina está deixando a desejar. Daqui a pouco a professora Roberta deve estar falando sobre o assunto. Infelizmente, nós vamos ser representados no Paraná. E é uma das poucas escolas públicas que vão representar no Paraná, dos colégios públicos, de Santa Ana Platina. Então, parabenizá-lo pela conquista. Infelizmente, não tem tido o apoio necessário aí. É só isso, senhor presidente. Boa semana a todos. Eu estava esquecendo aqui a questão, eu até vou pedir para os senhores vereadores, com relação ao ofício que eu estou encaminhando ao pároco Rosinei, que eu falei semana passada, já que o senhor prefeito não tem nenhuma responsabilidade com relação ao hospital, disse que não tem responsabilidade. A instituição está lá, é o nosso maior patrimônio. Infelizmente, ninguém quer assumir, alguma entidade precisa assumir. Eu defendo, e se alguém tiver uma proposta melhor, que apresente, mas eu defendo que as irmãs voltem para o Hospital Nossa Senhora da Saúde. Que a gestão... Permite uma parte. Eu acompanhei o seu requerimento ali, correspondência, sou favorável. No entanto, tem que ver se os administradores do hospital querem largar, porque nem informação estão dando. Saiu na Tribuna do Vale, não está no site, que foi entregue lá o resultado da auditoria, que inclusive Vossa Excelência que pediu. Eu solicitei. E até agora eles negaram de fornecer à imprensa. Quer dizer, nega para a Câmara de Vereadores, nega para a Prefeitura, nega para a imprensa. Então realmente eu tenho que falar que lá é uma caixa preta. Que bom se outra entidade assumir e desvendar realmente aquilo que está lá. Eu não sei porquê, pode ser que esteja tudo certo, mas pelo menos que se passe para uma entidade que tenha responsabilidade, não somente em dizer que é público na hora de receber verba e privado na hora de fornecer informações. Obrigado, vereador.
como a gente tem cobrado, com relação ao seu prefeito, a nomeação de um conselho, o que é um conselho? O conselho que fiscaliza, que dá as suas diretrizes para a instituição. Infelizmente, o hospital hoje está sem conselho. Está lá na mão de um provedor, e é uma instituição daquela grandeza, está na mão de uma só pessoa, acredito eu que não seja da forma correta. Então, nós vamos encaminhar esse ofício para que, se houver interesse, para que voltasse realmente como era antes, né? Porque o hospital conseguiu o título de entidade filantrópica, e se nós não tomarmos nenhuma atitude nos próximos anos, nos próximos 2 anos e meio, nós podemos perder novamente o certificado de filantropia. E nossa instituição, o maior patrimônio de Santo Antônio da Platina, não pode ficar do jeito que está. Não pode ficar do jeito que está. Então, a questão da auditoria vai ser apurada, acredito eu que o Ministério Público já está recebendo as informações, vai tomar as medidas que forem ser tomadas, punir se tiver alguém que for precisar ser punido, vai ser punido, mas o que interessa para nós é o futuro da nossa instituição. E eu peço aos senhores vereadores que me apoiem nesse requerimento para que a gente realmente resolva de uma vez por todas, porque quem está à frente, como executivo, inclusive o vice-prefeito, que também faz parte do corpo clínico, até agora não se mexeu. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez, boa semana a todos.